Olá, gente, tudo bem? Todo mundo agora já fez a prova, está relaxado, né? Agora é a hora de conferir, né, os resultados. Eu vou fazer aqui uma correção da parte de conhecimentos específicos. Então, nós vamos falar um pouquinho da prova, né? Na pesquisa que eu fiz, muita gente achou a prova regular, alguns, né, um percentual bom achou a prova difícil, um pouquinho achou fácil. Mas a gente tem que agora planejar os próximos passos. Você agora vai fazer aquela balanço de como foi a prova, o que você achou mais difícil, quantas você acertou, né? Você vai fazer aquele balanço e já vai pensar os próximos passos. Tem uma frase que diz assim, que para quem não sabe onde vai, não há vento favorável. Então você tem que começar a traçar. Eu acabava um concurso e já estava pensando no outro. E se eu passar nesse? Se passar nesse, ótimo, eu tenho opção de escolha. Se não, já estou me preparando para o seguinte, tá? Então vamos lá. E tentava sempre na mesma linha ali, né, cargos parecidos, para você não ficar jogando tudo que você estudou fora. Então a primeira questão, uma questão da Constituição, artigo 209, que dizia assim: Júlio, estudando a Constituição da República Federativa do Brasil, em 1988, verificou que, de acordo com o artigo 209, o ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: cumprimento das normas gerais da educação nacional, e aí você tinha que falar do inciso 2, lembra? Eu sempre falei, incisos são importantes e tal. Aí ele coloca a apresentação de projeto pedagógico com explicitação clara da filosofia institucional. Não tem nada disso no 209. Declaração de como será desenvolvida a qualificação dos colaboradores, também não tem isso no 209. E aí a C, autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. Quem cravou C acertou exatamente o inciso 2. E descrição do corpo de funcionários e respectivas funções, não. Apresentação do plano de gestão escolar, também não. Quem cravou aqui, ó, gabarito, inciso 2, gabarito letra C, né? Aqui é autorização pelo poder público, eu até cito, né, que é o poder público que fiscaliza a iniciativa privada, e é exatamente isso. O 32 perguntou também aqui outro artigo da Constituição. Luiz, estudando para o concurso público de auxiliar de educação, deparou-se com a seguinte pergunta: a que tipo de ensino a educação básica pública cabe atender? Para responder tal questionamento, buscou fundamento no parágrafo 5 do artigo 211 da Constituição da República Federativa do Brasil, a qual dispõe que a educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino superior, não, né, gente? Você já eliminava. Médio, também não. Especial, também não. Profissionalizante, também não. Qual o ensino que é atendido? O regular, letra B. Quem cravou? Letra B aqui, ó. Tá vendo? A educação atenderá prioritariamente ao ensino regular, né? Gabarito letra B. Tranquilo essa também, hein, gente? Essa foi uma questão fácil. 33, eu tô aqui, gente, falando e tem carro de som de campanha, gente falando lá aqui na vizinhança. Tá complicado hoje, mas vamos lá. 33, segundo o artigo 213 da Constituição da República Federativa do Brasil, os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidas às escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas definidas em lei. 1. Que comprove finalidade não lucrativa e atenda aos objetivos da sociedade que não são objetos do poder público. B. Aplique seus excedentes financeiros em educação. C. Disponha de um bom planejamento. D. Esteja em dia com seus impostos e desenvolva o assistencialismo. Essa é absurda, né, gente? Desenvolver o assistencialismo, estar em dia com os impostos, não tem nada disso. Disponha de um bom planejamento, também não tem isso na Constituição. E a letra B, aplique seus excedentes financeiros em educação, é exatamente o que fala o artigo 213. Eu achei essas duas questões muito, né, essa questão principalmente, eu não colocaria para auxiliar de educação, mas enfim,
nem aquela também que fala da escola privada. Mas a banca entendeu, né, colocou lá no edital, claro, ela pode cobrar, mas eu acho que isso não tem muito relação com o cargo, né, então eu não colocaria. Mas enfim, a banca colocou. Então o gabarito letra B, né, aqui ó, coloquei o artigo 213 e os dois incisos. Eu falei muito que a VUNESP gosta bastante dos incisos e nessa prova ela cobrou bastante os incisos da lei, né, que são esses números romanos, e aqui colocou, assegurem, né, comprove finalidade não lucrativa e aplique seus excedentes financeiros e educação, gabarito letra B, gente, de bola, tá? Então, 33B de bola. 34 caiu o 214 da Constituição Federal do Brasil, dispõe que a lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação de duração decenal, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas, estratégias de implementação para assegurar a manutenção do desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades, por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas, sendo que tais ações devem conduzir, entre outras, a... E aí, gente, o gabarito já estava de cara na letra A, erradicação do analfabetismo. Né? Não é a adaptação adequada à realidade, não é a universalização da educação infantil, não é a formação de indivíduos autônomos e independentes, nesse artigo aqui, né? E nem uma construção de uma postura crítica diante da realidade. É a erradicação do analfabetismo, que é o primeiro inciso que aparece no artigo 214, né, gente? Gabarito letra A. Lembrando, gente, quando eu falo de revisão, né, fiz a revisão, eu falo revisão, gente, é aquela coisa, se tiver 2, 3 questões ali que você teve na revisão, tá ótimo, né, porque revisão é bem resumido, e aí o que vale mesmo são as aulas, tá? Essa aqui, gente, eu até citei na revisão, né? Para efeito da Lei 8.069 de 90, ECA, considera-se criança, de acordo com o artigo 2, a pessoa até 12 anos de idade incompleto. E adolescente, aquela entre 12 e... Aí, essa fácil, né, gente? Essa não podia errar. 12 anos incompleto e 18 anos de idade, gabarito letra C, gente, ó. E adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. Essa eu falei na revisão, tá? Também falei na aula bastante, porque é uma questão que você não pode errar. Não é 14, não é 16, não é 21 anos de idade, né? Eu até falei, a banca vai mexer com a idade, vai colocar isso. É 18 anos de idade. A banca nem foi tão sacana assim, porque ela poderia colocar um 17 aqui e você ficar aí na dúvida, né? Mas colocou aqui o 18 anos, quem marcou letra C fez certo, né? C de certo, C de casa, e aí você conseguiu aí acertar essa questão, tá? Então, lembrando, 18 anos de idade, gabarito letra C na 35. Na 36, outra do ECA, o Conselho Tutelar é um órgão municipal responsável por zelar pelos direitos da criança e do adolescente e foi criado conjuntamente ao ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. A respeito do Conselho Tutelar, o artigo 56 do ECA dispõe que, essa que eu também comentei, né, falei muito, falei nas aulas, os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar 1. Casos de maus tratos envolvendo seus alunos. 2. Reiteração de faltas justificadas de evasão escolar, esgotados recursos escolares. E 3. Inciso 3. Né? Indolência? Não. Indisciplina? Não. Doenças graves? Não. Autorização para excursão, né, gente? Olha, não. Essa aqui não podia responder não, gente. E elevados níveis de repetência, gabarito letra E de escola, e eu falei isso, né, gente? Falei, ó, quando o aluno repete muito. Então, inciso 3, ó, mais uma de inciso, né? Então, você quando for prestar outra prova da VUNESP, já presta atenção nessa questão dos incisos, que eu falei bastante disso. Tá? Gabarito letra E, aqui o inciso 3, elevados níveis de repetência. Tá lá. 37, de acordo com o artigo 58 do ECA,
no processo educacional respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos, históricos, próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo a esses a liberdade da criação e a profissionalização, a liberdade religiosa, a saúde física e mental, o acesso às fontes de cultura e os conhecimentos historicamente acumulados. Nessa questão, gente, você tinha que saber, né, o artigo 58, lógico, e aqui ele fala de valores culturais, artísticos, próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo a esses a liberdade de criação e aí você colocaria profissionalização, liberdade religiosa, saúde? Não, né? Você colocaria que letra aqui, gente? Gabarito, letra D, as fontes de cultura. Ó, a própria questão já estava falando disso, né? Artísticos, históricos, e aí você marcava a letra D. Muita gente fala assim, mas é tão óbvio, porque já estava falando lá em cima, aí eu achei que não era. Gente, às vezes a VUNESP coloca umas questões que são bem óbvias. E aí o candidato fica desconfiado. Não é possível, porque falou lá, valores culturais, não deve ser isso. Mas olha aqui, ó, artigo 58, gabarito D, ó, no processo, respeitar-se os valores culturais, artísticos, da criação e o acesso às fontes de cultura. Tá vendo, gente? A VUNESP faz muito isso, né? Aí o candidato não acredita. Então aqui é D de dado, tá? Dado, dádiva. Caiu letra D aqui, ó. Essa questão até, né, se a pessoa não lembrasse do artigo 58, podia aí errar, né? Não teve tantas, tirando esse aqui, ó, saúde física mental, liberdade religiosa, né? Mas o cara podia colocar aqui uma letra E tranquilo, né? Se ele não tivesse observado com atenção. Mas é letra D, a própria questão já induzia você a colocar a letra D, tá? 38. O artigo 69 do ECA dispõe que o adolescente tem direito à profissionalização e à proteção no trabalho, observando os seguintes aspectos, entre outros. 1. Respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, capacitação profissional adequada ao perfil psicossocial do aluno, às aspirações familiares, não, né, gente? A classe social do aluno, também não, né, gente? Ao mercado de trabalho ou ao mundo globalizado. Quem marcou letra D de dado de novo, capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho, artigo 69, aqui inciso 2, capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho, gente. Letra D de dado, dádiva de novo, né? Duas D seguidinha aí, ó. D aqui, né? E D aqui também na 38, tá? Também é aquilo que eu falei, a banca gosta de cobrar muitos incisos e eles fizeram uma prova bem assim, cobrando inciso. Né? Se eu tivesse elaborado a prova, eu colocaria algumas outras questões que tivessem mais ligação, talvez, com a questão do cargo de auxiliar de educação. Mas, enfim, tá lá no edital, a banca tá certa, ela cobrou aquilo que ela entendeu que era importante. Bom, documento critérios para atendimento em creches que respeitem os direitos fundamentais da criança, apresenta propostas de compromisso e critérios relativos à organização, funcionamento interno das creches, principalmente as práticas concretas direto com as crianças para que sejam amplamente discutidas, assumidas e traduzidas em prática a respeito de nossa criança. No item, nossas crianças têm direito à atenção individual, a autora Maria Malta Campos coloca que nossas crianças têm direito a brincarem do que quiserem na hora que quiserem. Gente, quem assistiu minha aula, eu falei muito isso. Falei, brincar é um brincar planejado, né? Então não podia colocar essa. Não é brincar de qualquer jeito. Eu falo muito isso. Usarem uniforme tão somente quando desejarem? Gente, não tem isso lá, né? Então, atenção do professor somente para si, sempre. Absurdo isso. Risca, né? Comerem apenas daquilo que gostam. Não, né? Se a gente fala no documento que a alimentação é saudável,
a criança não pode comer apenas aquilo que ela gosta. Eu dou até alguns exemplos. E momentos de privacidade e quietude, sim, está previsto lá. As crianças têm direito a momentos de privacidade e quietude. E na aula que eu fiz sobre esse documento, eu enfatizei isso aí lá. Gabarito letra E, de escola, gente. E de escola. As crianças têm direito a momentos de privacidade e quietude. 40. No item, nossas crianças têm direito ao contato com a natureza. Maria Maltas Campos coloca que nossas crianças podem a. Olhar para fora através de janelas mais baixas e com vidros transparentes. Já de cara veio o gabarito, né? Letra A é isso mesmo. Mas se você na prova lá falou, eu estou na dúvida, aí vamos ver a B. Brincar livre espontaneamente a céu aberto, mesmo em dias de chuva? Não, vai colocar as crianças lá no temporal, né? Na chuva, lá, na garoa, enfim, não vai. Né? Isso é meio... Brincar na terra molhada e na lama sem supervisão? Não, né? Você joga as crianças lá e vou olhar o Facebook na sala? Não, nem sem dúvida. Levar seus pets para a escola? Não, né, gente? Também não. E subir em árvores, né? Então, a gente ia por eliminação aqui, mesmo que você não tivesse lido o documento, né? A gente até faz um comentário bem breve nisso lá, olhar para fora, né? A visão, né? O ambiente, eu comento muito do ambiente, e aí, letra A, de amor. Olha só, nossas crianças podem olhar para fora através de janelas baixas e com vidros transparentes. Lembra? Eu falo da qualidade do espaço, da amplitude, né? Enfim, espaço arejado, iluminado. 41. Um dos itens abordados no documento intitula-se A política de creche está comprometida com o bem-estar e o desenvolvimento da criança. Gente, olha aqui. Eu até respondi uma pergunta de uma pessoa que, né, acompanha o canal, e ela estava na dúvida se ia cair a segunda parte. Eu gravei a segunda parte. Por quê? No edital aparece apenas o primeiro nome da autora. Eu até expliquei lá que eu falei, aquilo é a referência bibliográfica. Então, como referência bibliográfica, eles colocam apenas a primeira autora ali. Só que é o documento todo, né? Por isso que eu gravei 2 vídeos. Eu entendi assim. Eu falei, bom, vou pecar pelo excesso. Se meu entendimento estiver errado, né? Eu pelo menos gravei os 2, que eu achava que os 2 iam aparecer. Realmente apareceram. Um dos itens abordados no documento intitula-se A política de creche está comprometida com o bem-estar e o desenvolvimento da criança. Ela apresenta, entre outras informações, o programa para as creches prevê educação e cuidado de forma integrada, visando, acima de tudo, o bem-estar, o desenvolvimento da criança e, para tanto, a política de creche reconhece que os adultos que trabalham com as crianças têm direito a descanso semanal remunerado e férias 2 vezes ao ano. Isso aqui, né, é o senso comum lá, que fala que professor tem 2 férias ao ano. Né, gente? Não, professor não tem 2 férias ao ano, vamos esclarecer isso. Professor tem uma férias como qualquer outro trabalhador. O que acontece é que nós temos o recesso escolar. E recesso, gente, não é férias. Recesso tem outros critérios. Você pode ser convocado no recesso. Nas férias já existe uma outra questão, né, trabalhista ali, que você tirou férias, né, tirou, certo? Remuneração condizente com a função que ocupa e férias 2 vezes ao ano. Ele insistiu aqui nessa ideia de férias de 2 vezes ao ano, que não é, tá? Então já elimina A, já elimina B, né? Condições favoráveis para seu aperfeiçoamento pessoal, educacional e profissional. Opa, essa é boa, hein? Vamos deixar aqui, ó, os adultos que trabalham com a criança têm direito. Essa foi interessante. Marca C aqui por enquanto. Remuneração condizente com a função e aposentadoria aos 25 anos de exercício profissional. Condições favoráveis para seu aperfeiçoamento pessoal, aposentadoria aos 25 anos de exercício profissional. Não diz nada disso de 25 anos lá, né? Então a gente elimina aqui. É a letra C de casa, C de certo, gabarito C, ó. As políticas de creche reconhecem que os adultos que trabalham com as crianças têm direito a condições favoráveis
para seu aperfeiçoamento pessoal, educacional e profissional. E vamos para 42. Outro item abordado no citado documento intitula-se A Política de Creche reconhece que as crianças têm direito a ampliar seus conhecimentos. Ao especificar essa política deve ser levada a efeito, afirma: a política de creche incorpora a preocupação de encontrar meios adequados para a. Despertar o interesse das crianças para o aprendizado escolar. B. Atender de modo uniforme todas as crianças de uma mesma faixa etária. C. Desenvolver métodos de ensino capazes de ampliar a capacidade cognitiva das crianças. D. Promover o desenvolvimento infantil sem submeter precocemente as crianças ao modelo escolar rígido. Ou E. Promover o desenvolvimento infantil visando preparar as crianças para a continuidade no ensino fundamental. Então, gente, lá na minha aula eu falo muito isso, né? Que na creche a gente tem que ter mais flexibilidade, né? Que não é aquela questão escolar rígida, eu até comentei isso. Então, o gabarito é a letra D, porque aqui já está pensando em ensino fundamental. Nada disso, né? Nada disso. Creche é a primeira etapa da educação infantil. E aí, olha, promover o desenvolvimento infantil sem submeter precocemente as crianças a um modelo escolar rígido. Letra D, de dado, gente. Olha aqui, ó, tá? Olha só, aqui a política de creche incorpora a preocupação de encontrar meios adequados para promover o desenvolvimento infantil sem submeter precocemente as crianças a um modelo escolar rígido. Comentei isso lá na aula e aí realmente apareceu aqui como pergunta. 43. Segundo o parecer CNE-CB número 20 de 2009, gente, muita gente me pediu para gravar os pareceres, né? Grava o parecer, grava o parecer. Eu não é meu trabalho, né? Vamos dizer assim, eu não faço os vídeos com objetivo de trabalho, nada disso. Só que eu assumi um curso e esse curso está em andamento e tinha esses pareceres. Então, assim, os alunos pagaram, né, pelo curso, então eu não pude fazer esses pareceres porque eles estão no meu curso. Então, seria deselegante com os alunos que pagaram eu fornecer esse material, mas eu já não, a partir dos próximos concursos, eu vou só focar no canal, que cresceu muito, eu agradeço muito, tenho recebido mensagem de gente de Santa Catarina, de vários lugares do estado de São Paulo, então eu resolvi, a partir deste momento, eu vou me dedicar mais ao canal, e não vou fazer esses cursos avulsos que eu fazia, né, que eram outras coisas, então vou me dedicar aos meus trabalhos públicos e também ao canal, e aí vou fazer praticamente tudo gratuito aqui no canal, e algumas coisas que eu vou introduzir, criar, né, serão para ajudar aí o canal a se manter, tipo clube, criação do clube, fornecer os PowerPoints, os materiais, essa parte eu vou ter que preservar aí para manter o custo do curso, né? O custo do canal, quer dizer. E também para melhorar o canal, né? Comprar uma mesa para poder fazer marcações no vídeo aqui, que isso é bem interessante, ajuda bastante na compreensão, e nós vamos fazer isso. Segundo o parecer CNE-CB, número 20 de 2009, as propostas curriculares da educação infantil devem garantir que as crianças tenham experiências variadas com as diversas linguagens, reconhecendo que o mundo no qual estão inseridas por força da própria cultura é amplamente marcado por imagens, sons, falas e escritas. Em continuidade, referindo-se especificamente ao tema em questão, esse parecer acrescenta que nesse processo é preciso valorizar o que? A organização do conteúdo e do tempo necessário à aprendizagem das crianças, a imaginação infantil e o processo pedagógico em andamento, as limitações e os talentos de cada criança, a adaptação das crianças ao espaço escolar e o lúdico, as brincadeiras e as culturas infantis.
Veja, o parecer fala de educação infantil. E aquilo que eu falei em várias aulas lá. Falei, educação infantil valoriza muito o que? As brincadeiras, o lúdico, né? Essa questão da cultura infantil. Então, letra E de escola, aqui, ó, nesse processo é preciso valorizar o lúdico, as brincadeiras e as culturas infantis. E aí uma dica para quem vai fazer outras provas, eu sei que a galera de Araçariguama, galera de outros estados aí, que vai fazer sobre o parecer 20, que cai aí de rodo Veja, eles cobraram, não foi a parte de legislação, a parte do parecer mesmo, onde explica por que está sendo feito, né? Faz conta a história ali, por que chegou e tal. Eles cobraram essa parte aqui, ó, que está no descritivo, né, do parecer ali. Está no parecer mesmo, né? Não na parte que eles colocam e formalizam em artigos, tá? Então, atenção, importante ler aquilo também, tá? 44, ainda considerando o parecer número 20 de 2009, constata-se que ele afirma o seguinte: a criança, centro do planejamento curricular, é sujeito histórico e de direitos que se desenvolve nas interações, relações e práticas cotidianas, a elas disponibilizadas e por elas estabelecidas com adultos e crianças de diferentes idades, nos grupos e contextos culturais nos quais se insere. Nessas condições, ela faz amizades, brinca com água ou terra, faz de conta, deseja, aprende, observa, conversa, experimenta, questiona, constrói sentidos sobre o mundo e suas identidades pessoal e coletiva. Nesse processo, para esse parecer, o que produz a criança? Cultura, senso comum, conhecimento empírico, conhecimento científico ou conhecimento filosófico? Gente, vamos lá, estamos falando de crianças aqui, está relacionando várias coisas que as crianças fazem, né? Então, o que elas estão produzindo aqui? Né? E aí eu sempre enfatizo isso. O ser humano é um ser histórico e tudo que a gente produz é cultural, certo? Então, quem marcou gabarito A, produzindo cultura, acertou, certo? Brincadeira é cultura, né? Então as brincadeiras, as formas de relacionar, as histórias, tudo isso é cultura e a criança está lá produzindo isso também, né? Então, parecer, gabarito letra A de amor, quem marcou A também acertou. 45, de acordo com o artigo 3 da Resolução CNE-CB 5 de 2009, que fixa as diretrizes curriculares para a educação infantil, né, gente, são muito parecidos, porque um é o parecer, então tem toda a descrição, né, do documento, o outro é a resolução que sintetiza ali em artigos as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. O currículo da educação infantil é concebido como um conjunto de práticas que buscam articular experiências ou saberes das crianças com o conhecimento que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral de crianças. Esse vídeo tem no meu canal, porque eu gravei. Estamos falando aqui de educação infantil, e educação infantil vai de que idade a que idade? Eu falei muito isso nas minhas aulas. Educação infantil vai de 0 a 5 anos de idade. Letra C, gente, não é de 0 a 2, não é de 0 a 3, não é de 3 a 4, não é de 3 a 5. Letra C, de 0 a 5 anos de idade. Isso eu falei demais nas minhas aulas, demais. Gabarito letra C, artigo 3, né? Olha aqui, de 0 a 5 anos. Quem marcou C de certo, acertou. 46, de novo, 20 de 2009. Tereza, estudando para o concurso de auxiliar de educação, promovido pela Prefeitura de Sorocaba, constatou no parecer CNE-CEB número 20 de 2009 que o currículo da educação infantil é concebido como um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, científico e tecnológico. Tais práticas são efetivadas por meio de relações sociais que as crianças desde pequenas estabelecem com os professores e outras crianças.
E a seguir acrescenta que essas práticas substituem a educação familiar? Não, né, gente? Não, essa A não dá, né? Objetivam aguçar suas curiosidades? Servem para torná-las mais inteligentes? Né? Afetam a construção de suas identidades ou antecipam aprendizagens propostas para o ensino fundamental? Aí, gente, a gente sempre fala, educação infantil não é para antecipar a aprendizagem, né, para o ensino fundamental, no sentido de, tem que ensinar a criança a ler e escrever na educação infantil. Calma, calma, tudo no seu tempo. Educação infantil tem as suas características, o lúdico, o brincar, certo? Então, que quando fala que todas essas práticas que articulam as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos do patrimônio artístico, científico, tecnológico, elas o que? Afetam a construção de suas identidades. Letra D de dado. Olha aqui, gabarito, letra D de dado. Isso aqui também está no descritivo lá do parecer, né? Então tá lá no descritivo. Olha que importante. Caiu duas questões que estão no descritivo, não na parte que formaliza ali a lei. Gabarito, letra D de dado. Ó. Tais práticas são efetivadas por meio de relações sociais que as crianças desde pequenas estabelecem com os professores e outras crianças e afetam a construção de suas identidades. Vamos lá, leia o texto a seguir para responder a de 47 a 50, as finais, elaborado pelo MEC por meio da Secretaria de Educação Básica. O documento intitulado Brinquedos e Brincadeiras na Creche, Manual de Orientação Pedagógica, busca orientar os educadores e gestores que atuam na educação infantil para a seleção, organização, uso de brinquedos e brincadeiras e materiais na creche. O referido documento elenca 4 condições prévias para a introdução de brinquedos e brincadeiras na creche. As 3 primeiras são a aceitação de brincar como direito da criança, compreensão da importância de brincar para as crianças vista como ser que precisa de atenção, carinho, que tem iniciativas, saberes e necessidades, criação de ambientes educativos, especialmente planejados, que ofereçam oportunidade para brincadeiras e interações. E a 4ª condição consiste no desenvolvimento do planejamento curricular, da dimensão brincalhona da professora, de material voltado ao cultivo da imaginação, de atividade que descarregue a energia das crianças. Essa não, né, gente? Isso aqui é de jogos de competição para que a criança aprenda a ver em sociedade. Essa também não, né? Não é estimular a competição, que é o objetivo da educação. Mas tenho muita certeza, gente, a banca aqui foi matreira, né? Vamos dizer, matreira, foi sacaninha a banca aqui. Por quê? Quem não lê esse documento, eu tenho certeza que mandou aí ou no planejamento curricular ou no de material voltado ao cultivo da imaginação. Tenho certeza, gente. O cara que não leu esse documento, ele falou assim, bom, vou chutar, né? Planejamento curricular, pode ser. Material voltado ao cultivo da imaginação, criança, tal. Agora, dimensão brincalhona da professora, o cara que não leu não colocava isso. E é letra B de bola, eu ainda falei isso, ó, da dimensão brincalhona da professora. São 4 itens lá, né? E esse é o último item. É o último item, falei 4, mostrei 5, né? Não, 4, gente. E o último item, né, é o da dimensão brincalhona da professora, letra B de bola, gente. Muita gente derrapou nessa aqui, aqueles que não leram. E a banca sabe, gente, que muita gente vai para a prova sem ler o documento, né? O candidato aventureiro, ele... Vou lá testar meus conhecimentos. Só que você só testa os conhecimentos, gente, se você tiver acesso a ele. Se você não leu, você não tem esse conhecimento. Como é que você vai acertar? Não tem jeito, né? Então, precisa se preparar para a prova com uma rotina, leitura dos documentos, assistir videoaula, fazer resumo, tudo aquilo que eu falei para vocês, né? Vamos lá. 48, em uma reunião de início de ano, a diretora da creche Menino Jesus
situado em um município paulista, dirigiu-se aos auxiliares de educação e falou da importância do planejamento para a unidade escolar. Para dar fundamento à sua fala, a diretora citou o referido documento, dizendo que a falta de planejamento ou previsão inadequada dos recursos pode conduzir a situações de pouco envolvimento das crianças, gerando práticas que não satisfazem nem as crianças, nem as professoras. Para que a atividade tenha qualidade, é preciso prever espaços, brinquedos e materiais de acordo com a proposta educativa definida para as expectativas dos pais, o trabalho a ser realizado, a classe social das crianças, a realidade econômica da escola ou definida para o agrupamento infantil. Quem cravou letra A, gente, acertou o agrupamento infantil, tá? É uma questão, né, até complicadinha, porque de repente você podia pensar que para o trabalho a ser realizado, né? Mas a proposta tem que ser definida para aquele agrupamento infantil, segundo o documento, tá? 49. As crianças brincam de forma espontânea em qualquer lugar e com qualquer coisa, mas há uma diferença entre uma postura espontaneísta e outra reveladora da qualidade. Falei muito disso, né, da brincadeira. Não é um brincar por brincar, é um brincar, né, que estimula o aprendizado e tal. Falo muito isso nas minhas aulas. A alta qualidade é resultado da intencionalidade do adulto, que ao implementar o eixo das interações e brincadeira, procura oferecer autonomia às crianças para a exploração dos brinquedos e a recriação da cultura lúdica. É essa intenção que resulta na intervenção que se faz no ambiente, na organização do espaço físico, na disposição do mobiliário, na seleção e organização dos brinquedos e materiais e nas interações com as crianças. Para que isso ocorra, faz-se necessário a observação das crianças, a definição de intenções educativas, o planejamento do ambiente educativo, o envolvimento das crianças, das famílias e suas comunidades, e enfatiza que é necessário especialmente o quê? O apoio dos governantes, a infraestrutura física da escola, os projetos elaborados pelo corpo docente, o apoio da comunidade onde a escola se situa ou a ação interativa das professoras e da equipe das creches. Então, gente, quem marcou, né? Aí precisa pensar em tudo que a gente fala lá no documento, da importância da interação, né? A importância da interação. Quem marcou letra E acertou gabarito letra E. E os 50, gente, para a gente terminar, ainda com relação ao documento, esses aqui, gente, precisava ter lido o documento assim com uma boa atenção, né? Porque eles pegaram alguns pontos do documento e colocaram ali como pergunta. Ainda com relação ao documento em análise, o mesmo simplifica e explica a interação entre criança e ambiente da seguinte maneira: a organização do ambiente facilita ou dificulta a ação de brincar. Um instante na altura do olhar das crianças facilita o uso independente dos brinquedos. O escorregador alto no parque, além do risco oferecido ao uso pelos pequenos, leva a uma situação de estresse no grupo. Quando é trocado por um gira-gira? Não, gente, isso aqui não, né? A professora proíbe utilizá-lo, uma criança cai e se machuca, a escola o substitui por um mais baixinho, só pode utilizar com autorização escrita dos pais. Nossa, gente, aqui foi demais, né? Para usar o escorregador, o pai tem que autorizar, calma lá, né? Mas isso está claro no texto, né? Essa situação de estresse é gerada quando a professora proíbe utilizá-lo, porque as crianças vão querer usar o escorregador, né? Brincar, elas vão ver aquele escorregador lá, e aí ela vai ser proibida, isso vai gerar ali um desconforto, um estresse nas crianças, e é letra B de bola, aqui gabarito letra B. Gente, espero que vocês, a luz caiu aqui, né? Deu uma caída na luz aqui, mas espero que vocês tenham aproveitado aí esse momento de estudo para vocês criarem novas possibilidades, pensem aí, analisem a prova e não desistam, tá? Eu
muitos concursos acabavam, eu ia conferir o gabarito, e às vezes eu tinha sucesso, às vezes não, e é assim mesmo. É o mundo do concurseiro, é assim. Mas cada concurso você adquire novas experiências, novas ideias. O importante, gente, é você continuar. Planejar, olhar o que você errou bastante, tentar corrigir e não desistir. Porque uma hora, se você fizer tudo programado, certo, você consegue. E se você conseguiu, parabéns. Depois você faz outro concurso para um cargo melhor e assim você vai. Aí você pode até escolher aonde você quer trabalhar e isso é muito bom. Eu sempre pensava assim, nossa, como é que uma pessoa consegue ficar em primeiro lugar? Eu achava a coisa mais difícil do mundo, né? E não é, não é. A gente precisa se dedicar, precisa ter rotina e precisa abrir mão momentaneamente de algumas coisas que distraem muito a gente e nos fazem perder tempo, né? Então, olhe o que você está fazendo da sua vida. Que tempo você está desperdiçando? Porque esse tempo que você desperdiça poderia gerar para você um emprego fixo, público, de qualidade, e você passar a ter uma vida mais tranquila, com mais qualidade, sem ficar nessa roda, às vezes, da questão privada, ser mandado embora, ser demitido, como ocorreu agora com várias pessoas na pandemia. Então, gente, pense nisso, continue estudando e siga firme aí com a gente, tá bom, gente? Um grande abraço e boa sorte a todos.